Olá pessoal, estamos de volta aqui, módulo 4 de planejamento. Vamos dar uma olhada então de novo aqui, só relembrar as estratégicas genéricas de Porter. Aqui a gente tem então a liderança de custos em toda a indústria, a diferenciação também em toda a indústria e o foco, que é um segmento estreito, ou seja, pode ser tanto de baixo custo quanto de diferenciação, mas buscando então atuar em um segmento estreito do mercado, que são as três estratégias de Porter. Vamos dar uma olhada então, gente, nas questões, vamos ver como isso tem sido cobrado pelas bancas ultimamente. Questão número 18, Sesgran Rio, BNDES, Administração de 2008. Ao escolher usar a estratégia genérica de diferenciação em busca de uma vantagem competitiva atraente, o que seria menos provável? Então vamos lá. O que a banca está pedindo? Se a gente sabe o que é uma estratégia de diferenciação e o que a gente não poderia fazer numa estratégia dessa. Vamos lá ver as nossas alternativas. Alternativa A: oferecer aos compradores um produto de qualidade superior às marcas rivais. Com certeza, né, gente? Você poderia fazer um produto superior às marcas rivais? Isso seria provável? Sim. Então não é a nossa alternativa, que ele quer o quê? A errada, né, gente? Ele quer a que a gente não poderia fazer. Então vamos lá. Letra A não é a nossa alternativa, porque oferecer a esses compradores um produto de qualidade superior é sim uma estratégia que seria, uma atitude que seria importante e interessante. Letra B: dedicar parte considerável do orçamento a esforços de comunicação de marketing. Sim, aqui você estaria buscando o quê? Melhorar a sua imagem, né? Poderia ser sim, com certeza. Letra C: prestar suporte maior às necessidades dos consumidores após a compra do produto. Também, aqui você teria, digamos assim, o que a gente chama de pós-venda, né? Com certeza, esse serviço pós-venda é um diferencial. É algo que vai fazer com que aquele cliente compre depois de novo. Ele vai ver a sua empresa com olhos melhores, digamos assim, sabendo que, se tiver um problema, vai ser bem atendida. Vamos aqui para a letra D: buscar ativamente todas as chances de reduzir custos que não afetassem a diferenciação. Esse aqui é fundamental, ou seja, aqui ele está tentando te enganar, né? A banca é uma pegadinha, ele está falando de custos para que você já olhe ali, já pum, D. Gente, só que aqui ele está dizendo que não vai afetar a diferenciação. Ou seja, ele vai buscar um processo produtivo mais eficiente sem afetar aquela diferenciação, sem afetar a qualidade, sem mudar o quê? O benefício que ele está te oferecendo. Então, gente, a D aqui está ok. Ou seja, buscar um processo produtivo sem piorar o produto, sem piorar aquele benefício que você está oferecendo, ok, não seria problema. E a E: optar por reduzir os benefícios do produto em troca de uma redução ainda maior de seus custos. Gente, aí não seria mais uma estratégia de diferenciação. Ou seja, na hora que você reduz os benefícios, buscando uma redução ainda maior de custos, seria o quê? Uma estratégia de custos. Tá? Então essa aqui é a nossa alternativa. Alternativa incorreta, então, é a alternativa E. Vamos para a próxima aqui. Questão número 19. Questão da Sesgran Rio, Termoaçu, administrador júnior em 2008. Em relação às forças competitivas em uma indústria, pode-se afirmar que são provenientes de 1. Disputa entre firmas rivais em busca de uma melhor posição no mercado e das manobras para se obter vantagem competitiva. Ou seja, aqui a gente está falando daquelas 5 forças de
do modelo de Porter. 5 forças competitivas. Gente, a disputa entre firmas rivais é uma das forças? É. Ou seja, concorrentes, né? É sim. Vamos lá. Então, a 1 está verdadeira. 2. Existência de produtos substitutos que possuam custos competitivos e ou ameaça de entrada de novos participantes. Aqui os dois também, a questão está correta, porque tanto a entrada de produtos substitutos quanto novos participantes, eles fazem parte desse modelo. Tá? E letra 3, capacidade de fornecedores e compradores exercerem poder de barganha. Então, os dois corretos, né, gente? A gente já viu que o poder de negociação, tanto dos clientes quanto dos fornecedores, são dois fatores importantes. Então, também está correta essa letra 3. Pergunta, estão corretos os itens A, 1 apenas, B, 3 apenas, C, 1 e 2 apenas, D, 2 e 3 apenas, e letra E é o nossa opção correta, nosso gabarito. Tranquila essa questão. Vamos lá para a nossa próxima questãozinha, questão 20 da 6 Gran Rio, Petrobras, administrador júnior em 2010. Um empresário possui uma rede de postos de combustível localizados em um bairro de classe média baixa. Ao perceber o acirramento da concorrência, resolveu criar sua própria distribuidora. Para tal, comprou alguns caminhões-tanque. Isso permitiu incorporar a margem de lucro referente à atividade de transporte e praticar preços ligeiramente mais baixos, quando necessário. Nesse caso, trata-se de uma estratégia genérica D. Pessoal, essa questão já é uma questão mais interessante, já é uma questão mais rebuscada. A gente tem que fazer uma análise ali da situação desse empresário para chegar à conclusão de qual é a nossa estratégia ali, qual é a estratégia de porta que a gente deveria escolher. Então vamos lá, gente, vamos montar aqui, vamos mapear o que ele está nos dizendo. Esse empresário ele possui uma rede de postos de combustível localizados em um bairro de classe média baixa, gente. Aqui já é a nossa primeira informação importante, ou seja, um bairro de classe média baixa significa que aquela rede de postos de combustível, gente, ela vai atuar no mercado como um todo? Ou ela vai atuar num segmento? Ela vai atuar num segmento, na verdade. Ou seja, isso aqui é um segmento de mercado. Aqui a gente já define praticamente, já elimina praticamente aqui algumas alternativas, porque não é liderança em custo e não é liderança em diferenciação, nem diferenciação. Ela tem que ser o quê? Foco, gente. Se lembra que a gente falou? Sempre quando você vê uma estratégia voltada para um segmento específico, seja nesse caso aqui, é um bairro, ou seja, é um território. Poderia ser voltado a um tipo de cliente, a um tipo de produto. Já vamos para segmento, tá? Então a gente aqui já eliminou 3 alternativas. Ao permitir, gente, ao perceber o acirramento da concorrência, resolveu criar a sua própria distribuidora. Para tal, comprou alguns caminhões-tanque. Isso permitiu incorporar a margem de lucro referente à atividade de transporte e praticar preços mais baixos. Gente, ele está oferecendo aqui algum benefício a mais para o seu cliente ou ele está procurando ser mais eficiente para praticar um preço mais baixo? O preço mais baixo seria uma estratégia de diferenciação, por exemplo, como a gente já viu antigamente os postos de gasolina, eles tinham sempre aqueles caras sujos, pessoal sempre mal enjambrado ali, roupa toda sujona, aí o pessoal começou a pôr umas meninas, né, para limpar o carro também, as meninas bem vestidas, de colã. Isso era uma estratégia de diferenciação. Ou seja, ele não te dava ali um preço mais baixo, ele te trazia pessoas mais assim agradáveis para te atender.
Na hora que ele está preocupado em verticalizar aquele processo de produtivo dele, ou seja, o que ele fez quando ele comprou essa empresa de distribuição? Ele pegou essa margem dessa empresa e agregou à empresa dele. Ou seja, ele conseguiu o quê? Um processo de custo mais interessante, um processo mais eficiente. Ou seja, gente, a estratégia, então, a gente já viu aqui, ele não buscou diferenciação, ele não buscou oferecer um produto mais interessante, um serviço mais rápido, ou seja, ele não focou em benefício, ele focou o quê? Em estrutura de custo. Então, a nossa questão só pode ser a letra E aqui, que é o gabarito da banca. Tá, pessoal? Ou seja, sempre fica preocupado. Primeiro, vamos analisar a questão. Aquele mercado é um mercado como um todo ou é um segmento do mercado? Se for segmento, não pode ser liderança em custo nem diferenciação. Tem que ser foco. E aí você vai ver, foco em quê? Em custo ou foco em diferenciação. No caso aqui, a nossa questão, foco em custo, letra E é o gabarito. Vamos aqui para a nossa próxima questãozinha. Número 21, questão da Fundação Getúlio Vargas, Badesc, analista administrativo em 2010. A estratégia de enfoque apresenta o risco de... Vamos lá, gente. Enfoque é o mesmo que foco. Vamos lá, letra A. As mudanças tecnológicas anularem os investimentos anteriores. Pessoal, as mudanças tecnológicas anularem os investimentos anteriores é uma ameaça a uma estratégia de diferenciação. Ou seja, pessoal, vamos imaginar que você queira oferecer um produto revolucionário àquele teu cliente. Você lança aquele produto, gasta uma fortuna ali no desenvolvimento daquele produto e aí vem um produto... uma mudança tecnológica, aquele seu produto fica obsoleto de uma hora para outra. É muito mais uma ameaça a uma estratégia de diferenciação do que uma estratégia de foco. Tá? Vamos lá, letra B. A empresa ser incapaz de enxergar as mudanças necessárias nos produtos, em virtude do viés financeiro. Viés financeiro já está me dizendo aqui, já está me indicando que a empresa, o problema ali seria para uma empresa que está focando o quê? Custo. Ou seja, a empresa ser incapaz de enxergar as mudanças necessárias, ou seja, que o produto dela está ficando obsoleto, que o produto dela já está menos interessante para o cliente, em virtude dela estar preocupada única e exclusivamente com a parte financeira, com o viés financeiro, isso é um problema para principalmente quem está preocupado com estrutura de custo. Tá? Não é também essa nossa alternativa. Letra C. A empresa encontrar compradores mais sofisticados no mercado. Pessoal, isso ser um problema é para quem tem uma estratégia de custo. Ou seja, se você é mais sofisticado, você quer um produto melhor, você não quer só o mais barato. Então isso é um problema para quem? Para quem investe em um produto, diga assim, uma estratégia única exclusivamente buscando preço. Se a empresa der de cara encontrar consumidores cada vez mais sofisticados, se você não tem um produto bom que traga muito benefício, isso é um problema. Tá? Ou seja, isso seria um problema para quem investe numa estratégia de custo. D. Os concorrentes encontrarem submercados dentro do alvo estratégico da empresa. Essa aqui eu acho que já está ok. Ou seja, na verdade, se você busca um segmento, um foco, e aí tem empresas que vão ir lá e já vão entrar diretamente no seu segmento, tentar pegar uma parte do teu segmento e já, digamos assim, atacar especificamente só um tipo de consumidor do teu segmento, já é um risco para quem está em uma estratégia de foco. Ok, pessoal? Vamos lá. Letra E. Os concorrentes inovarem com base em imitações. Também é o tipo de problema
que você tem se você investe em diferenciação. Ou seja, se você lança um produto inovador e um mês depois tem um monte de imitação chinesa no mercado, isso é um risco para quem está investindo em quê? Em diferenciação. Não para quem está... O tipo de problema que alguém que investe em custo ou em foco vai ter normalmente. Tá? Então a nossa alternativa é a letra D. Essa já é uma questão mais complexa que a Fundação Getúlio Vargas tem realmente buscado dificultar, tem vindo com questões mais difíceis na área de administração. Vamos lá, questãozinha interessante. Vamos começar a analisar, gente, o planejamento por cenários, que é um tema que tem cada vez mais sido cobrado nos concursos que têm sido lançados ultimamente. Gente, cenários são imagens futuras, são construções teóricas, abstratas, ou seja, cenários são coisas na administração que a gente imagina que pode ocorrer. Ou seja, a gente vai montar, quando a gente fala que a gente vai montar um cenário, a gente vai montar, digamos assim, uma situação possível, algo que pode ocorrer. Então, se acontecer X, Y, Z, como é que vai estar a minha situação daqui a 2 anos, a 3 anos, a 5 anos, tá? Ou seja, você monta diversas histórias, ou seja, diversas situações que vão te mostrar o quê? Os caminhos que essa organização pode estar percorrendo, ou seja, como que ela pode se encontrar num futuro, seja o tempo que você estiver pensando, tá? Na verdade, qual é a tua preocupação? Na hora que você monta cenários, você vai ter o quê? Diversas situações possíveis. Com isso, você começa a imaginar o que você vai ter que fazer para se proteger de cada situação. Ou te ajuda também até no próprio aprendizado, ou seja, você imaginando o que pode acontecer, ou o que tem mais probabilidade, quais são as variáveis mais importantes no teu futuro, te ajuda o quê? A entender como funciona aquela tua indústria, como a tua empresa terá que se adaptar e quais são os problemas mais que são mais importantes você focar. Ou seja, vai te dar o quê? Uma ideia de que tipo de decisão você vai ter que tomar hoje e como isso pode afetar o teu futuro, como isso aí vai mudar as tuas perspectivas de futuro, tá? Ou seja, lembra sempre disso. Como a gente fala do planejamento, o planejamento por cenários não deixa de ser um modelo de aprendizado. Você vai ter que parar, refletir sobre não só a situação atual, mas como que o futuro pode se apresentar e o que você vai ter que fazer para maximizar a tua chance de ter sucesso. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui. As principais abordagens. Eu estou pegando aqui a abordagem projetiva. A abordagem projetiva, gente, existem autores que não consideram que isso é planejamento por cenários, porque gera, na verdade, um único cenário. A abordagem projetiva nada mais é do que você fazer o quê? Uma linha de tendência, ou seja, você vai fazer o seguinte, o passado era esse, eu estava aqui, o presente eu estou aqui, e o futuro eu vou estar aqui. Então, se eu tive 10% de aumento aqui, eu vou ter 10% de aumento aqui, mais ou menos, entendeu? Então, ou seja, você vê a tendência, o que aconteceu no passado, até onde você chegou, e você monta, digamos assim, faz uma projeção do que seria aquele teu futuro. Tá? Agora, tem um grande risco aqui. Por quê? Porque não necessariamente o que aconteceu antes vai acontecer depois. Ou seja, o futuro é incerto, não existe como você ter essa ideia, essa noção de que as coisas vão sempre se repetir. Tá? Existe esse ditado, o futuro sempre se repete, mas isso não é um ditado, não é a realidade. Nem sempre o futuro se repete. Tá? Ou seja, você pode muito bem ter aqui um problema diferente e isso não acontecer. Ou seja, em vez de aumentar 10%, pode cair 20%. Tá? Ou seja, não existe esse tipo de planejamento que a gente chama de abordagem projetiva, não é a melhor abordagem, mas é considerado, existem autores que dizem que isso é planejamento por cenários e caem nos concursos assim. Então vamos manter como planejamento por cenários a abordagem projetiva que vem de projeção. Você vai fazer então o que, gente? Você vai projetar o que aconteceu para o futuro, montar um único cenário. Ok, pessoal? Vamos aqui para a abordagem prospectiva. A abordagem prospectiva, ela, como o próprio tema falou,
ela gera diversos cenários, ou seja, ela gera diversas situações possíveis. Com ela, a gente vai tentar fazer o quê, gente? A gente vai tentar pegar os principais aspectos, os principais vetores importantes no nosso negócio e tentar entender como isso funciona, como isso pode mudar. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma empresa exportadora. Numa empresa exportadora, o valor do dólar no mercado brasileiro é um dos fatores importantes. Quanto mais caro o dólar está, mais competitivo você vai estar. Quanto menos caro, quanto mais barato o dólar tiver, menos competitivo você estará no mercado exterior. Então, o dólar é uma variável importante do teu negócio. Então, você vai montar ali, bom, o que acontecerá se o dólar estiver caro daqui a 3 anos? O que acontecerá se o dólar estiver barato? E, por exemplo, o que acontecerá se o dólar estiver caro e a economia estiver crescendo? E aí você monta um cenário. O que acontecerá se o dólar estiver barato e a economia caindo? Você vai montar dessa forma diversos cenários. Existe, por exemplo, uma técnica. Deixa eu entrar aqui com uma paginazinha. Ups. Espera um pouquinho aqui. Existe uma técnica que você monta, por exemplo, quatro cenários, tá? Então, por exemplo, aqui seria dólar barato, aqui dólar caro, aqui economia crescendo, aqui economia depressão. Então, gente, como é que você montaria, por exemplo, 4 cenários nessa situação? Vamos imaginar, você tem uma empresa exportadora, tá? Se o dólar está barato, você é pouco produtivo. Mas se a economia está crescendo, você teria um cenário aqui, onde você é pouco competitivo, mas a economia cresce, ou seja, seria um cenário mais ou menos, né? Digamos assim, nem tão ruim, nem tão interessante. Já, por exemplo, um dólar caro, ou seja, você é mais competitivo e economia crescendo, seria um cenário excelente. Ou seja, você teria ótimo potencial. Já o contrário aqui, por exemplo, você com dólar barato, pouco competitivo e a economia em decreção, seria um cenário muito ruim para você. E o dólar caro e a economia em depressão também seria o quê? Você competitivo, mas a economia caindo, você teria o quê? Também um cenário mais ou menos, tá? Ou seja, gente, é uma técnicazinha que a gente faz na realidade, mas isso você não precisa entender. O que a gente precisa entender é o seguinte, é que você pode montar vários cenários. Ou seja, usando a técnica que você queira, você monta o quê? Diversas situações possíveis e cada uma te trará o quê? Uma possibilidade, algo que pode ou não ocorrer, e você vai ver o seguinte, o que eu vou ter que fazer, o que dentro da empresa eu vou ter que tipo de decisão eu vou ter que tomar para me proteger, principalmente dos cenários piores ou que mais me interessem, tá? Vamos lá, dar uma olhada então, o que um planejamento por cenários tem que ter? Ele tem que ser claro, ou seja, você tem que vender para aquela diretoria, claramente a pessoa lendo aquele trabalho, ou vendo aquela tua apresentação, entender o que você está querendo dizer, qual é a repercussão daquele planejamento, o que pode acontecer com ela. Tem que ser plausível, né, gente? Plausível é o seguinte, tem que ser algo que possa ocorrer na realidade. Não adianta você, por exemplo, ficar imaginando, esses cenários têm que ser coisas que sejam possíveis de acontecer.
Não adianta você ficar imaginando ou tentando montar um planejamento. Eu tenho, por exemplo, um posto de gasolina. O que vai acontecer se cair um ET no posto de gasolina? Ou se cair um raio na minha cabeça, eu estou andando aqui? Gente, não que não possa acontecer, mas isso não é algo que seja altamente provável, tá? Ou seja, plausível é algo que seja possível. Bastante possível, né? Provável. Relevante, ou seja, coisas que são importantes. Não adianta você ficar preocupando com aspectos que sejam pouco importantes e focados, ou seja, alguns poucos vetores que sejam fundamentais, que sejam importantes, então, naquela situação daquela sua empresa. Tá? Pessoal, vamos lá dar uma olhada em algumas questões que lidam diretamente com o cenário. Questão número 22, questão do CESP, MPS, administrador em 2010. São as abordagens prospectiva e projetiva consideradas as principais formas básicas de desenvolvimento de cenários. Perfeito, né, gente? As duas abordagens que a gente falou agora, prospectiva e projetiva. A projetiva é aquela que a gente falou que faz uma linha de tendência, passado, presente e futuro, e a prospectiva que monta diversos cenários aqui, cenário 1, 2, 3, 4, quantos que você achar interessantes. Ok, pessoal? Vamos lá. Questão, então, só voltando aqui, questão está certa. Questão número 23, questão do CESP, Serpro Gestão Empresarial 2008. A análise de séries temporais na elaboração de cenários pressupõe que situações passadas se repetirão no futuro. Vamos ver o que a questão está querendo dizer aqui, gente. A análise de séries temporais na elaboração de cenários pressupõe que situações passadas se repetirão no futuro. Gente, está correto. O que é uma série temporal, gente? É uma análise do que foi acontecendo. Você vê um gráfico ali. Aquilo ali está dizendo o quê? O que foi acontecendo no ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. Esse tipo de análise, ele serve para quê, gente? Porque você acredita que isso aqui vai te dar uma indicação do que vai acontecer depois. Então, se eu estou analisando até aqui, o que eu estou querendo imaginar? Que isso aqui vai continuar assim, não é verdade? Ou seja, que isso aqui vai ser o quê? O meu futuro. Tá? Se eu acreditar que isso não faz nenhum sentido, que o futuro é incerto, eu não preciso fazer análise de série temporal, tá? Principalmente quando a gente está falando de planejamento. Então, essa questão aqui está correta, porque essa é exatamente a lógica da análise temporal e daquela abordagem projetiva que a gente viu. Tá? Então, está correta. Vamos para a próxima questão. Questão da Sesgran Rio, concurso do Banco Central, analista área 4, em 2010. Analise as afirmações a seguir. A. Construção de cenários é uma ferramenta útil para a análise do ambiente externo no planejamento estratégico. Porque a análise dos cenários permite à organização atuar sobre as forças que impactam suas operações. Vamos lá, as afirmações... Acho que aqui deu uma comida aqui. Vamos lá. Vamos analisar, essa questão está pedindo, então, se a gente sabe se uma está correta e se a segunda está correta e por quê. Vamos lá. A construção de cenários é uma ferramenta útil para a análise do ambiente externo no planejamento estratégico? Gente, não é verdade? Não é verdade? A gente está vendo exatamente que a construção de cenários, ou seja, o planejamento por cenários, é uma ferramenta útil. Até aí, com certeza, não é verdade? Para a gente analisar o quê? O ambiente externo. Tá? Perfeita, sem problema. E a segunda, gente, a análise dos cenários permite a organização atuar sobre as forças que impactam suas operações? Ela tem um probleminha essa frase. A análise dos cenários permite a organização atuar sobre as forças? Não.
Ou seja, a gente não vai mudar o que essas forças vão fazer. A gente não vai, digamos assim, mudar o futuro. A gente vai o quê? Se adaptar. A gente vai se proteger. Ou seja, pessoal, a gente vai o quê? A gente vai analisar o que pode ocorrer, não para mudar aquela realidade, mas para você poder o quê? Se proteger, se defender, tomar decisões que vão fazer com que você não seja impactado por isso. Tá? Então, por exemplo, tem um caso muito comum, muito falado nesse ramo, que é o caso da Shell. A Shell, que é uma grande empresa de petróleo, que, digamos assim, o petróleo estava muito caro, a crise do petróleo, o petróleo foi lá em cima, e, digamos assim, ela estava pensando, fazendo uma análise de planejamento por cenários, o que ela poderia fazer no futuro. E uma das coisas que essa equipe de planejamento por cenário imaginou foi o seguinte, que existia um grande produtor de petróleo, que na época era a União Soviética, que poderia de uma hora para outra deixar de ser comunista e entrar no mercado vendendo petróleo. Algo que na época, anos 80, era impensável. Acabou que um dos cenários era esse. O que aconteceria se a União Soviética entrasse no mercado de petróleo, jogando o preço para baixo? Com isso, como ela sabia que esse cenário podia acontecer, que ela imaginou que existiria uma grande chance de acontecer no futuro, eles não compraram, por exemplo, ativos caros, não investiram em aumentar a produção, porque imaginaram que o preço ia cair, não ia ser interessante esse investimento. Ou seja, a Shell não poderia nunca mudar, por exemplo, afetar a União Soviética, entrar ou não no mercado. O que ela poderia fazer era se adaptar, se proteger. Ok, pessoal? Então, essa aqui, afirmativa, está incorreta. Vamos então para nossas alternativas. Letra A. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Não, não são verdadeiras, nenhuma justifica a outra. Letra B. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. Como a gente viu, a segunda não é verdadeira. C. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa, que é a nossa alternativa aqui. A primeira afirmação é falsa, também está incorreto. E as duas afirmações são falsas, está incorreto. Nosso gabarito é a letra C. Vamos para a letra número 25, última questão aqui desse módulo. Questão da ESAF, STN, Desenvolvimento Institucional, de 2008. A elaboração de cenários é um procedimento de aprendizado sobre o futuro. Nesse contexto, cenários são narrativas plausíveis sobre o futuro, consistentes e cuidadosamente estruturadas em torno de ideias, com propósito de sua comunicação e de sua utilidade, como, por exemplo, no apoio ao planejamento estratégico. O processo de construção de cenários leva a uma melhor compreensão das nossas percepções e a uma melhor avaliação dos impactos que julgamos relevantes. Sobre o tema, é correto afirmar que os cenários devem possuir os seguintes atributos, exceto. Vamos lá, gente. Como a gente viu, letra A. Os cenários devem ser claros, devem ser transparentes a fim de facilitar a sua compreensão e entendimento de sua lógica. Perfeito, correto. B. Determinísticos, devem possibilitar a predição exata do futuro de modo a otimizar a tomada de decisões por parte do gestor. Gente, como a gente falou, planejamento não é adivinhação. Você não tem como eliminar a incerteza. Você vai fazer se planejar, digamos assim, tentar se proteger, se adaptar a isso. C. Focados, devem ser amplos sem perder o foco da área de negócios. Perfeito. Plausíveis, aqueles que não tiverem relação plausível com o presente devem ser descartáveis. E relevantes, devem produzir uma visão nova e original. Perfeito, gente. As outras todas estão certas. A única que não faz nenhum sentido é a letra B, que é o gabarito da banca. Daqui a pouco a gente volta para o próximo módulo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.